Saravá, meu povo! Sim, eu estou de pijama porque, chega uma certa idade, assim, num domingo de manhã, que foda-se a roupa que você coloca. Já gravei um vídeo de pijama uma vez. Gravei com roupão. Esse aqui tá sem roupão, pelo menos tá diferente. Perceba que eu tô com o lado da mãe e o lado do pai, porque esse lado tá enrolado, um do lado, esse lado tá meio liso. Não sabemos muito a origem do meu cabelo. Hoje teremos Fala que eu te escuto. É uma história bem bomba, bem polêmica. Eu espero que vocês opinem junto comigo, porque eu, de fato, quando eu li, eu ainda cheguei a fazer algumas perguntas depois que eu li a primeira história, então ela me respondeu acrescentando algumas coisas, e não consigo emitir uma opinião sobre isso. Preciso de ajuda. Eu vou resumir, tá? Eu peguei o e-mail dela, que foi um puta de um textão, eu vou resumir, então, que eu peguei as melhores partes. Boa tarde, Carol. Descobri que um amigo meu e do meu esposo tinha um centro espírita e começamos a frequentar. Porém, ele é casado com outro rapaz no qual não tínhamos tanta intimidade. Nunca tinha falado ou visto ele antes. Comecei a frequentar o terreiro deles e quando tinha toque, que é a gíria, né? Que eles falam toque, em alguns lugares fala-se toque. Meu amigo sempre nos convidava e ficávamos na assistência. Minha mãe também é espírita, mas não gostava de frequentar terreiros. Em um desses convites, eu chamei a minha mãe para conhecer o terreiro desse meu amigo. Nesse último sábado, aconteceu uma situação muito constrangedora. Fomos ao terreiro dele e era gira de Exu e Pombagira. Depois eles viraram para baianos e boiadeiros. E vieram os mestres da casa. O mestre do meu amigo veio nos cumprimentar e conversar um pouco conosco. Agora vai começar a confusão. Nossa, cheguei a espalhar meu cabelo de princesa hoje. Em um determinado momento da gira, ele chamou minha mãe pra ela dançar lá dentro. Passado mais um tempo, os baianos fizeram uma roda e colocaram um rapaz dentro também pra rodar ali. Passado mais um tempo, o mestre do meu amigo veio até mim pedindo que eu firmasse o meu pensamento porque ele me queria lá dentro. Também não entendi, mas fiz. Passou mais um tempo, ele veio me buscar. Entrei dentro do centro e fiquei olhando o que estava acontecendo em volta. Ele chegou perto de mim e me disse que iria fazer uma limpeza e deu a minha mão para o mestre do seu companheiro. Então vamos lá, vamos junto aqui. O amigo dela estava incorporado com uma entidade que é o mestre, mas não sei se é baiano, não sei se é boiadeiro, não sei o que tá acontecendo ali. Ele veio até ela e falou que ia fazer uma limpeza. Pegou a mão dela e deu para a mão do seu companheiro, que também estava incorporado, eu acho. Então os dois estavam trabalhando junto nela nesse momento. E aí começou a desgraça, como ela mesmo escreveu ali, né? Não sou eu que tô falando. Minha mãe pediu para os mestres me deixarem sair, porque eu não estava na minha hora. Quando eu já vi, eu já estava com saia e tudo. Tinha um monte de gente ao meu redor, cada uma falava uma coisa e eu sem saber o que fazer. Essa hora eu já estava besta, não sabia de mais nada. Isso foi o que minha mãe e meu esposo me disse. De repente, eu só vi o início de uma discussão entre o mestre do companheiro, do meu amigo, e a minha mãe. Ela dizia que eu ainda não estava preparada e ele dizia que sabia o que estava fazendo. Meu marido entrou na roda e pediu para que eu saísse. Só que aí começou mais uma confusão. O mestre do marido do meu amigo começou a falar um monte de coisa para minha mãe e depois para o meu esposo. Falou para eles e para todo mundo do terreiro ouvir que a minha mãe tinha um caso com meu marido, que ela era uma safada e outras palavras de baixo calão. Então volta comigo aqui. A mãe dessa moça entrou lá na roda, lá no terreiro, e falou assim: tira minha filha daqui, porque essa menina não está preparada para estar aqui, né? Ela não está preparada para girar, para rodar, para incorporar, para nada. Foi isso que ela fez. Cautela, ela teve cautela sobre a filha. Aí veio uma entidade incorporada nesse companheiro, desse amigo dela, que nunca viu na vida ela, que nunca viu a mãe dela na vida, e chegou para elas e dizendo para todo mundo que a mãe, tinha um caso com o marido da menina, da filha no caso. Chamou de safada e outras palavras de baixo calão. Falou a mesma coisa pro meu marido
e disse que não tinha medo dele. E veio até mim e me disse que eu também era uma sem vergonha por permitir que tudo isso acontecesse. Aí eu saí de lá, não sei como, voltei para assistência, minha mãe continuou com a discussão lá dentro. Foi muito constrangedor, porque ele disse olhando para todo mundo, tinha muita gente naquele dia. O pai de santo da minha mãe também esteve lá e nos tirou de lá e fomos embora. Agora eu queria a sua opinião, porque para mim isso tudo é um absurdo, o que foi dito, da forma que foi dito. Já chamei o meu amigo, conversei com ele e já deixei bem claro que gosto muito dele, que considero demais, porém não vou mais na casa dele devido ao ocorrido. Minha mãe e o pai de santo dela, que a mãe dela disseram que o mestre que nos ofendeu não estava incorporado e que era uma pessoa, que era o médium fazendo isso. Como eu sou leiga e não sei, a forma como ele nos tratou foi muito humilhante e ele nos expulsou da casa. Aí eu fiz umas perguntas pra ela nesse dia, né? Quando ela me mandou esse e-mail, eu já logo respondi. Já logo respondi não, porque eu às vezes demoro pra responder e-mail, mas enfim. Eu perguntei se esse amigo dela sabia, conhecia a mãe, conhecia o marido dela, se ele sabia de alguma coisa, se ele convivia na vida deles e tal. Porque pra mim não foi a entidade que disse isso, pra mim foi realmente uma pessoa. A entidade nunca, em momento algum, vai ofender, vai usar a palavra de baixo calão pra ofender uma pessoa. Quando as entidades descem no terreiro pra trabalhar, elas estão ali para um propósito, que é ajudar as pessoas que vão procurar ajuda. E em momento algum eles vão falar coisa feia para uma pessoa. Às vezes Exu e Pombagira falam palavrão, mas não é uma coisa que vai te ofender, assim. Eles não vão te xingar como foi essa situação, ou muito menos eles vão falar de uma intimidade, assim. Tipo, sua mãe e seu marido têm um caso. Nunca! Isso não pode acontecer, porque existe uma lei dentro da Umbanda, que eu acho que serve para todos os terreiros, que é não falar do futuro, não falar de coisas que possam interferir no livre-arbítrio das pessoas. Esse tipo de previsão, assim, tipo, não é nenhuma previsão, porque ele falou que tá acontecendo, né? Que eles são um caso no presente. Mas esse tipo de situação não pode ser dita porque pode interferir na vida das pessoas. Então as entidades, elas sabem o que está acontecendo, elas têm noção, né? Elas estão vendo o problema, mas elas não podem falar nesse nível, porque pode acontecer uma desgraça, né? Já pensou se uma entidade chega pra você num dia de consulta, você vai lá consultar com um Exu, enfim, qualquer outra entidade, e de repente ele fala assim, você vai morrer amanhã. Você já pensou se essa entidade faz um negócio desse? O que vai ser da sua vida? Você vai enlouquecer, porque provavelmente você não quer morrer, muito menos amanhã, o que você vai fazer? Então a entidade, ela não pode dar esse tipo de informação, e muito menos chegar pra pessoa, não, a tua mãe e o teu marido têm um caso, o que você vai fazer com isso? Não, esse tipo de informação eles não podem passar, mesmo sendo verdade ou não. Eles não podem fazer isso, porque eles vão interferir no livre-arbítrio das pessoas, que é no caminho. Se você recebe uma informação dessa amanhã no terreiro, você vai fazer o quê? Você vai querer destruir todo mundo, e aí ferrou com a vida. Então a entidade não pode dar esse tipo de informação. Ela pode te dar um caminho, uma dica, um conselho, mas falar de, tá acontecendo isso? Não, entidade nenhuma vai fazer isso. É por isso que eu acho que não era a entidade. Porém, quem falou foi o companheiro do amigo, foi o namorado do amigo dela, que ela nunca viu na vida, que a mãe dela nunca viu na vida. E aí não tem como ele saber de uma informação dessa. Mas eu ainda acho que ele estava mentindo. Ela me disse aqui que ela chegou a conversar com o esposo, que eles tiveram uma briga, porque ele se sentiu ofendido da desconfiança dela. Claro, é claro. Se hoje uma entidade que não é entidade, de um médium que tá querendo se sobressair sobre, né, tá querendo se passar pela entidade, chegar pra mim e falar que meu marido tem um caso com a minha mãe, eu vou ficar puta da cabeça. E ele também, porque, pelo amor de Deus, é uma desconfiança ridícula. Pode acontecer? Pode acontecer em novela, pode acontecer na vida real, pode acontecer. Só que se você conhece o suficiente seu marido e sua mãe, que você conhece a sua vida inteira, você sabe mais do que eu se eles poderiam ter um caso ou não. Agora, o cara falar um negócio desse, pra mim, era pra abafar a situação ali, porque ele estava se sentindo... Eu acho que ele se sentiu acuado, porque a sua mãe foi lá e começou a falar que você não podia
estar ali porque você não estava preparada. Eu acho que ele se sentiu ofendido porque afinal ele estava incorporado e a sua mãe estava passando por cima de uma ordem da entidade. O que é errado também, ao meu ver, porque se a entidade está ali, ela está no comando da gira, ela sabe o que ela está fazendo. A sua mãe, tudo bem, ela é médium, ela já trabalha em terreiro, em centro espírita, seja lá o que for, ela também sabe muita coisa de você. E é sua mãe, claro, mas quem sabe se você está preparado ou não é você mesma e as entidades que estão ali trabalhando com você. Então, existem dois lados da situação. Eu achei errado a sua mãe se intrometer e eu achei muito mais errado ainda o cara ter se ofendido, porque essa é a minha visão sobre o que aconteceu. O cara se ofendeu pela sua mãe estar interferindo na situação e ele quis se sair. Então, quando ele quis se sair, ele inventou uma parada dessa. Não, tua mãe e teu marido têm um caso e você é uma ser vergonha porque você permite um negócio desse. Eu acho que esse cara se sobressaiu. Ele quis mostrar quem tava no comando, quem tava ali com o poder da situação. E aí ele largou uma dessa. Ele largou uma coisa bem feia, né? Que agora vocês ficam aí. Eu espero que não, mas você fica com a pulga atrás da orelha, o seu marido fica ofendido com a situação, a sua mãe também deve estar muito triste com isso, porque você quer entender se foi uma entidade, se foi uma pessoa, enfim. Eu acredito que não foi uma entidade que fez isso, porque na Umbanda não é permitida, as entidades de luz sabem desse tipo de regra. As entidades de luz, elas estão para nos ajudar, para nos suprir, para nos aconselhar na vida. E eu não acredito que uma entidade de luz tenha feito isso. Mas também não acredito que possa ser um quiumba, possa ser uma entidade que não é da Umbanda. Eu acredito que seja o cara. Foi o cara que falou um negócio desse. É a minha opinião. E o que vocês acham aí? É muito perigoso isso, né, gente? Tem gente que vai pra Umbanda pra brincar. Que absurdo isso. Falar um negócio desse no meio de todo mundo, no meio da gira, com todo mundo olhando, com assistência, com médium, com todo mundo olhando. Sendo verdade ou não é uma coisa pra ser dita na gira e nem na frente de todo mundo. E pode ter certeza que a justiça sim vai ser feita. Ela comentou aqui, eu espero que a justiça seja feita, que ele usou uma entidade para fazer uma calúnia e que os guias vão cobrar isso dele. Mas isso com certeza, a vida vai cobrar dele, a consciência vai cobrar dele. Não são nem os guias, mas assim a própria consciência dele, se é que ele tem alguma, não é? Fique tranquila, essa é a minha opinião, espero ter ajudado. Mas não deixa de frequentar terreiro, procura outro lugar. Uma hora você encontra um lugar legal, que você vai se identificar com a energia e não abandona a Umbanda porque essa situação aconteceu, porque isso não é Umbanda, tá? Então é isso, deixe seus comentários aqui, a opinião de vocês, eu também quero saber o que vocês acham disso. E se você quiser mandar a sua história, que seja uma história assim bem diferente, polêmica, do jeito que você achar, que acha que, né? Escreve pra mim que eu leio todos os e-mails. Eu não consigo ler e responder, às vezes eu demoro um pouco pra responder porque é muita coisa. Veja bem, gente, eu trabalho, né? Eu tenho minhas coisas, tenho a minha casa, tenho que fazer eu tenho a minha vida, né? Então não é assim, Carol não me responde nunca. Não dá, não é assim. Entendeu? Então manda seu e-mail, tá aqui na descrição o meu e-mail, rede social, tem um grupo no Facebook pra gente conversar, tem meu Instagram pra você me seguir, então tem tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Tenha uma ótima semana, saravá e muito axé!